pessoal, bom dia. Como prometido, eu resolvi gravar esse vídeo e vou enviar para vocês sobre notação científica, tá bom? Essa parte introdutória aqui a gente já chegou a ver, né? Tá certo? De notação científica, tranquilo? A definição, tá certo? Potência de base 10, enfim, nós vimos até justamente aqui, ó, números maiores que 1 e números menores que 1. Aí a parte que eu queria que vocês prestem bastante atenção nesse momento aqui agora, é envolvendo as operações com notação científica, tá certo? É bem tranquilo também. Nós vamos ter as 4 operações, né, que vocês já conhecem, estudam lá no fundamental, que é adição, subtração, multiplicação e divisão envolvendo notação científica. Então vamos lá. Pessoal, nesse primeiro caso aqui, nós temos a adição bem simples, tá certo? Vou logo aqui para os exemplos, tá bom? Para a gente ser bem objetivo. Por exemplo, eu tenho aqui 5 vezes 10 elevado a 4, mais 7,1 vezes 10 elevado a 4. Primeiro, pessoal, como é a adição, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Pronto, simplesmente isso. E segundo, perceba que a base 10 se repete com o expoente elevado a 4. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Unicamente, vou somar 5 mais 7,1, que vai dar 12,1, e a base 10 eu vou simplesmente repetir, ela vai ser conservada, né? Vou repetir a base 10 com o expoente 4. Por quê? Porque eu tenho um expoente 4 aqui e tenho um expoente 4 aqui também. Então, pronto. Segundo exemplo, mesmo jeito, ó, 7 mais 2, 9. Base 10 com o expoente 2 se repete. E pronto. Somente isso, pessoal. Bem facinho. A outra situação é a subtração, ó. Fazer do mesmo jeito. A única diferença é que aqui eu vou diminuir, né? Eu tenho 7,7 vezes 10 elevado a 6 menos 2,5 vezes 10 elevado a 6. Aí eu vou fazer 7,7 menos 2,5, vai dar 5,2. E 10 elevado a 6 eu repito. Bom, nesse caso aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a terceira menos 2 vezes 10 elevado a terceira. A base é igual, o expoente também é igual, é 3 nas duas bases, não é isso? Então o que eu vou fazer? Vou fazer unicamente 6 menos 2, 4. E repito a base 10 elevado à terceira potência. Tranquilo? Então, pessoal, sendo assim, o que a gente vai ver aqui agora? Multiplicação e divisão. Aí sim requer um pouquinho mais de atenção. Por quê? Na multiplicação e na divisão, eu vou ter bases iguais, né? Só que podem com expoentes diferentes, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer de fato? A gente vai, primeiro, eu tenho aqui no primeiro exemplo, ó, 4,3 vezes 10 elevado à terceira potência, vezes 7 vezes 10 elevado a 2. Aqui é multiplicação. Então, eu vou multiplicar 4,3 vezes 7, que vai dar 30,1. A base 10, eu repito, aqui é a base 10. Como é multiplicação envolvendo notação científica, as bases são iguais, os expoentes são diferentes, aqui é 3 e aqui é 2, eu somo, na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, 3 mais 2, 5, por isso que aqui eu tenho 5. Segundo exemplo, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 4, tá bom? Vezes 8 vezes 10 elevado à terceira potência. Eu vou multiplicar 3 vezes 8 aqui, ó. Eu faço primeiro essa parte da multiplicação, 3 vezes 8 dá 24, está aqui embaixo 24. E por último, repito a base, tá certo? E nesse caso aqui, eu vou somar também os expoentes. 4 mais 3 é 7, por isso que eu tenho um 7zinho aqui, tá bom? Então não esqueça, na multiplicação, eu multiplico esses valores que estão antes da potência de base 10, por exemplo, 3 vezes 8, repetindo, 24. Repito a base 10 e somo os expoentes, ok? Divisão. Na divisão, o que eu vou fazer, galera? Aqui eu tenho, ó, 6 vezes 10 elevado à terceira dividido por 3 vezes 10 elevado a 2. Quanto é 6 dividido por 3? 2. Aqui, ó, eu coloquei, ó, 6 dividido por 3 é 2. Repito a base 10. Na multiplicação, pessoal, anteriormente a gente somava os expoentes, não é isso? Na divisão, a gente subtrai, ou seja, a gente vai diminuir esses expoentes. 3 menos 2 é 1. Por isso que eu tenho umzinho aqui, ó. Repito a base, 10 elevado a 1. Nesse caso aqui, pessoal, segundo exemplo, eu tenho 4 vezes 10 elevado a 6. O expoente aqui é 6. Aqui eu tenho 8 vezes 10 elevado a 4. O expoente aqui é 4.
Aí eu divido 4 por 8, vai dar 0,5. O 4 é menor do que o 8, né? Então essa divisão vai dar um número menor do que 1. Vezes 10 elevado a quanto? 6 menos 4, 2. Pronto, pessoal. Olha como é simples, né? Então, inicialmente, essa parte aqui é bastante importante que vocês prestem atenção. Vocês podem pesquisar também por outras fontes, no YouTube, enfim. Essa parte da adição, subtração é bem tranquila, principalmente quando os expoentes são iguais, da base 10, tá bom? E a parte de multiplicação e divisão, você tem que atentar que você vai multiplicar os valores que antecedem a base 10, vai repetir a base. Na multiplicação você vai somar os expoentes e na divisão você vai subtrair os expoentes, ok? Tranquilo, pessoal? Então fique muito atento nesse nosso primeiro videozinho aqui sobre as operações envolvendo notação científica, tá bom? Vamos aqui para as nossas questões, né? Tá bom? Primeira questão, pessoal, ó, grandes números escritos em notação científica. Eu tenho aqui a primeira questão, onde eu tenho aqui 5 itens, tá bom? Que a gente vai ter aqui valores maiores do que 1, obviamente, né? Tá bom? Nesse caso aqui, desculpa novamente, nós temos aqui, ó, olha as respostas. 200, pessoal. 200 transformado em notação científica é um pó. Primeiro, todos os números são maiores do que 1. Todos os números vão ter expoentes positivos, tá certo? Segundo, nós temos aqui, ó, como é que eu transformo 200 em notação científica? Eu vou levar em consideração como se a vírgula estivesse aqui no final do número. Eu vou caminhar quantas casas decimais até chegar ao primeiro algarismo diferente de zero. Tá bom? Nesse caso aqui, eu vou ter 2, a vírgula veio até aqui, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a 2, por quê? Porque eu caminhei 2 casas decimais, né? Voltei aqui 2 da direita para a esquerda até chegar ao número 2. No item B, pessoal, novamente, a vírgula vai partir aqui da direita para a esquerda, do finalzinho do número, né? Eu vou caminhar quantas casas decimais até chegar no primeiro algarismo diferente de zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fica 8 vezes 10 elevado a 5. O item C, vou sair aqui do finalzinho do número, quantas casas decimais, ó. 3, 6, 9. Cheguei aqui, ó. Então, 3,4 vezes 10 elevado a 9. Lembrando, eu caminhei 3, 6, 9 casas decimais até chegar aqui entre o 3 e o 4. Por que eu não paro aqui antes do 4? Porque se eu parasse aqui entre o 4 e o 0, ficaria 34. E notação científica tem que estar entre 1 e 9, não é isso? Então, paro aqui entre o 3 e o 4, tá bom? Novamente aqui, ó, caminho com a vírgula até chegar aqui no primeiro algarismo do número, que é 5. Cheguei aqui próximo a ele, parei aqui, 5,8. Depois da vírgula tem quantas casas decimais? 3, 6. Ou posso contar quantas casas decimais eu caminhei com a vírgula? 3, 6, até chegar aqui, 10 elevado a 6, tá bom? E o item tá certo? Nós vamos ter o seguinte, saindo daqui, ó, quantas casas decimais, ó, dá até para contar de 3 em 3, ó, 3, 6, 9, 12, 15, eu vou parar bem aqui, ó, entre o 9 e o 4, no primeiro algarismo do número, tá bom? Entre o 9 e o 4, aí ficou 3, 6, 9, 12, 15, por isso que ficou 9,45, tá certo? Vezes 10 elevado a 15. Lembrando, pessoal, que essa primeira questão é sobre números, né, bem maiores do que 1, tá certo? Segunda questão. Transforme o seguinte em notação científica. Agora tem números menores do que 1, bem menores do que 1, inclusive, né? Aí nesse caso aqui específico, o que eu vou fazer? Especificamente aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Dessa vez eu vou caminhar com a vírgula, perdão, novamente, da esquerda para a direita. Quando os números são maiores do que 1, eu parto lá do final do número, né? Ou seja, da direita para a esquerda. Nesse caso aqui, com números menores do que 1, eu vou partir da esquerda para a direita. Vai ser o sentido contrário, não é isso? Então, como é que eu faço, pessoal? Olha a respostinha aí, ó. Eu vou caminhar com essa vírgula até passar do primeiro algarismo, diferente de 0. Passei do 1, ó, fica 1,9 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? E por que o expoente é negativo? Primeiro, nós estamos trabalhando com números menores do que 1. Então, quando eu pegar um número menor do que 1, 0, alguma coisa, 0,000, 911, como é o caso aqui do item B,
Sempre esse número que eu vou transformar em notação científica, menor do que 1, esse número decimal, ele vai ter um expoente negativo, tá certo? Eu vou caminhar da esquerda para a direita, o valor é menor do que 1, tá certo? Enfim, não esqueça desse detalhe, fica 1,9 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Ó, 1, 2, 3, até passar aqui do 1. Ou seja, a vírgula passou 3 casas decimais, então menos 3. Ok? Segundo, no item B, a gente percebe que é um número bastante grande. O que vai acontecer aqui no item B, tá bom? Eu vou voltar com essa vírgula até o primeiro númerozinho aqui, ó, diferente de 0. Vou parar aqui entre o 9 e o 11. Entre o 9 e o 1, né? Vai ficar 9,11, como vocês estão vendo aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 28. Por quê? Porque eu voltei 28 casas, literalmente. Aí fica menos 28. Se você for contar, aqui vai dar 27 zeros mais o 9 que eu voltei, ó, 28 casas. Item C, pessoal, ó, a vírgula sai daqui, teoricamente ela vem para cá, ó, entre o 8 e o 2. Então, eu caminhei quantas casas? Vai dar 13 casas decimais. Então, 8,2 vezes 10 elevado a menos 13. Aqui a vírgula saiu daqui e veio para cá entre o 3 e o 4, né? Ela volta da esquerda para a direita até passar do primeiro algarismo diferente de 0. No caso aqui 3. 3,4 vezes 10 elevado a menos 8. Voltei 8 casas decimais. E por último, essa vírgulazinha veio para cá entre o 8 e o 5. Ficou 8,5 vezes 10 elevado a menos 9. Porque eu voltei, ó, pode contar. 2, 4, 6, 8, 9 com 8. Tá bom? 9 casas decimais elevado a menos 9. Tranquilo? E aí agora vamos para as questões envolvendo soma e subtração de notação científica. Tá bom? Bem facinho também. Olha as respostas. Vou somar 3,3 com 4,8 aqui, ó. Até separei aqui a somazinha dos dois. Quanto é que dá? Dá 8,1. A base 10 elevado a 8 se repete, tanto aqui como aqui. Eu só repito, ok? Subtração do mesmo jeito, ó. 6,4 menos 8,3. Vai dar menos 1,9. Por que esse resultado vai dar negativo? O menos 8,3 ele é maior e ele é negativo. Então, 6,4 dá 8,3 é 1,9. Nesse caso, negativo, porque o maior é negativo. Base 10 elevado à terceira, repita, ó. Base 10, base 10 elevado à terceira. Aqui do mesmo jeito, ó. 2 mais 5, 7. Repita, a base 10 elevado a 4. 7 menos 3, 4. Vezes 10 elevado à terceira. 7 menos 3, ó. Menos a 4. A base 10, eu repito, elevado à terceira. Multiplicação e divisão. 3 vezes 4,5, pessoal. Quanto é que dá? O resultado, ó. 3 vezes 4,5. Quanto é que dá essa multiplicação? Dá 13,5. A base 10 aqui é elevada a 6, aqui é elevada à terceira. Na multiplicação eu vou somar os expoentes, ó. 6 mais 3 é 9. Tá aqui o 9zinho, ó. Ok? Aqui no item B, 6,4 vezes 5, ó. Essa multiplicação dá 32. Aí a base 10 eu repito. Tem um caso aqui específico, interessante, ó. Aqui é 4 e aqui é menos 2. Na multiplicação, já sei que eu vou somar os expoentes. Aí como é que fica? Fica 4 mais. Esse maisinho aqui é da operação de soma dos expoentes na multiplicação. Os expoentes são diferentes, né? Então, 4 mais menos 2. Aí como é que fica isso aqui? 4 mais com menos? Menos. 4 menos 2? 2. Por isso que aqui é 2. Divisão agora. 8 dividido por 2 dá 4. A base 10 eu repito. Na divisão de base com expoentes diferentes, ó, aqui é 4 e aqui é 2, o que eu faço? 4 menos 2. Quanto é 4 menos 2? 2. Está aqui o 2 aqui bem bonitinho, tá certo? E para finalizar aqui, pessoal, essa quarta questão, nós temos aqui o seguinte: 63 por 9, divisão, dá 7. Repete a base, tá aqui a basezinha, ó, base 10. Aqui é 5 e aqui é menos 3. Na divisão eu vou subtrair os expoentes, então fica 5 menos 3. Menos com menos dá mais. 5 mais 3 é 8, por isso que aqui é 8, ok? E agora, para encerrar com a quinta e sexta questão, nós temos aqui as seguintes respostas. O número, ó, que valor é esse aqui? 349 mil. Em notação científica, né?
Como é que eu transformo esse número, pessoal? Ó, vírgulazinha aqui no final do número, vou voltar quantas casas decimais? Até o primeiro algarismo diferente de 0, tá certo? E até o primeiro algarismo do número, no caso, né? Vem pra cá, ó, 3,49, tá aqui, ó, tá certo? Lembrando que eu coloco após a vírgula os valores que porventura sejam diferentes de 0, no caso aqui 4 e 9. Então fica 3,49 vezes 10 elevado a 5, porque ó, a vírgula parou aqui, depois da vírgula tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. E eu voltei literalmente 5 casas decimais, ó. Ok? Como é um número maior do que 1 positivo, né, o expoente é, e como a vírgula também eu caminhei da direita para a esquerda, esse expoente ele é positivo. Quando ele sai da direita, quando a vírgula sai da direita, né, e vai para a esquerda, o expoente da base vai ser positivo. E para encerrar, nós temos aqui o número menor do que 1, né, isso, que é 0,0004, tá bom? Nesse caso específico aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro, a vírgula agora vai caminhar da esquerda para a direita, o número é menor do que 1, como ela vai sair da esquerda, o expoente dessa base 10 vai ser negativo, tá bom? E vamos lá, da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4. Ela vai caminhar até passar do 4. Então ela vem para cá, ó. Aí fica 4 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4? Número menor do que 1. Saí da esquerda para a direita e caminhei 4 casas decimais até chegar aqui, até chegar ao finalzinho do número, tá certo? Então, pessoal, nesse caso aqui fica 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, galera, para encerrar, essa foi as duas últimas questões, tá certo? Então, como eu falei para vocês, dê uma olhada nessa videoaula, tá bom? Vou mandar os slides também e a atividade para vocês responderem, tranquilo? Forte abraço!